Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar aqui de um assunto muito importante, onde ele nos fala sobre a solução gráfica de um sistema. Ou seja, nós temos um sistema com duas equações, sendo que, de repente, nós temos que analisar graficamente a sua solução. Lembrando sempre que nós temos três tipos de solução para um sistema. Esse sistema ele pode ter uma solução, que é um par ordenado. Esse sistema ele pode ter várias soluções, ou esse sistema pode não ter nenhuma solução, tá bom? E como é que a gente faz, de repente, para analisar isso graficamente? É o que eu vou te mostrar agora. Lembrando, de repente, também o seguinte: onde que a gente pode, de repente, associar esse assunto com o nosso cotidiano? Você, de repente, tem alguns gráficos onde esse gráfico representa, por exemplo, a queda ou o aumento de uma porcentagem em relação ao preço de algum produto, por exemplo, tá? E aí, de repente, a solução gráfica, ela vai te mostrar realmente em que ponto, em que situação, na verdade, esse produto teve a necessidade de ter o seu preço aumentado ou o seu preço diminuído de valor, tá bom? Agora, para que a gente possa perceber e analisar gráfico de sistemas, eu tenho que te dizer o seguinte primeiramente, tá bom? Quando a gente trabalha com uma equação, por exemplo, nesse caso, x mais y igual a 5. Quando a gente trabalha com uma equação apenas, uma equação de primeiro grau, ela sempre me dará como gráfico uma reta, tá bom? Agora essa reta ela pode ser crescente ou decrescente. Como assim, professor? Analisando o gráfico aqui da esquerda para a direita. Se a reta estiver subindo, ela será uma reta crescente. Se a reta estiver descendo, ela será uma reta decrescente. Não se esqueçam que, como eu acabei de lhes falar, tá? Essa análise será feita sempre olhando da esquerda para a direita e analisando, de repente, a subida ou a descida dessa reta. Agora, como é que a gente faz, de repente, para achar o valor ou os valores dos pontos que determinarão essa reta? Bem, primeira coisa é, uma reta ela é definida por pelo menos 2 pontos. Então, para que eu possa determinar essa reta, eu preciso de 2 valores numéricos para o seu par ordenado. Como é que a gente faz isso? Reparem aqui. Dessa primeira equação, por exemplo, eu estou isolando o valor do x. Já que eu vou isolar o x, do y, já que eu vou isolar o y, o x, que aqui é negativo, aliás é positivo, passará para o segundo membro de forma negativa. Sendo assim, então, eu vou pegar y igual a 5 menos x. E aí, pessoal, o que acontece? Os valores que você vai considerar para o x, é você quem escolhe. Eu, por exemplo, estou pegando, olha só, eu tenho aqui esse quadradinho rosa referente a essa primeira equação, beleza? Então, nós temos, eu vou dizer primeiramente que o x vale 1. E aí eu tenho que resolver, 5 menos 1 é 4. Então, o primeiro par ordenado é o par 1 e 4. Depois, eu vou dizer que o x vale 3. Mas, professor, por que o x vale 3? De novo, é você quem escolhe o valor, tá bom? Então, sendo x igual a 3, 5 menos 3, 2. O que eu estou te mostrando com isso, pessoal? Estou te mostrando que, quando você escolhe o valor que você quiser para x, tu tens que resolver essa operaçãozinha de subtração para aí sim você achar o valor de y que é correspondente a esse x. Até porque, quando a gente faz essa correspondência entre x e entre y, na verdade, estamos achando aqui pares ordenados. E o par ordenado, automaticamente, tá? Ele vai ser o ponto onde a gente vai identificar aqui no nosso plano cartesiano. Perfeito? Então, olha lá, o primeiro par é 1 e 4. Então, eu tenho que verificar onde que vai ser a posição desse ponto que tem o valor de x igual a 1 e o valor de y igual a 4. Ok. Lembrando que no plano cartesiano, a reta horizontal sempre representa o valor de x e a reta vertical representa o valor do y. Iniciando a partir aqui do ponto de encontro, que é chamado ponto de origem, se eu ando para a direita são valores positivos, se eu ando para a esquerda são valores negativos. Assim como também, a partir da origem, se eu subo, eu tenho então valores positivos, se eu desço, eu tenho valores negativos. Como o nosso primeiro ponto é 1 e 4,
1 para x, eu vou andar uma casa. Uma casa para onde? Uma casa para a direita, porque esse 1 é positivo. Após andar essa casa, aliás, esse valor, né? Uma casa para a direita, como o y é igual a 4, eu vou subir 4 casas. Por que que eu vou subir? Porque o valor do y aqui correspondente é 4 positivo. Sendo 4 positivo, a gente sobe. Então, olha lá. Eu ando uma casa para a direita, subo 4. Parei aqui nessa posição, então aqui está exatamente a localização do primeiro ponto, tá bom? Beleza, vamos achar agora o segundo ponto. O segundo ponto tem valores de 3 para o x e de 2 para o y. Bem, se é 3 para x, primeiro eu vou andar 3 casas para a nossa direita. Então, ó, 1, 2, 3, parei aqui. Depois, como o valor do y é igual a 2 positivo, eu subo 2 casas. Então, de novo, ó, a partir do 0, 1, 2, 3, a partir do 0, sobe 2. Está aqui o outro ponto referente a essa equação rosa. Já que eu achei esse outro ponto, com uma réguazinha normal, tá? Você pega e liga os dois pontos, formando aqui, então, esta reta. Detalhe, pessoal, esta retazinha de rosa é só a reta referente à primeira equação. Eu tenho que achar agora a reta referente à segunda equação. Então, vamos lá. Da segunda equação, já que na primeira eu isolei o y, na segunda eu também vou isolar o y, tá bom? Sendo que o y vai ser igual a quem? Esse x que é negativo passará positivo, assim como também esse 2 passará dividindo. Então, o que acontece? Qualquer valor que eu considerar para x, nesta segunda equação, eu tenho que pegar esse valor, somar com 4 e depois tirar a metade. Beleza? Então, repare aqui, por exemplo, vamos supor que o x seja igual a menos 2. 2 negativo, no caso. Então, vou ter 4 menos 2, que é igual a 2. 2 dividido por 2 me dá como resposta 1. Então, o primeiro par ordenado da segunda equação equivale a menos 2 e 1. Depois, vamos supor que o x seja igual a 2. 4 mais 2 é 6. 6 dividido por 2 é 3. Sendo assim, quando o x vale 2, o y é igual a 3. E aí, pessoal, também para essa equação agora de azul, nós temos aqui dois pares ordenados. De novo, vamos identificar esses pares ordenados, tá bom? O primeiro ponto é menos 2 e 1. Opa, menos 2 para x. Devido ao fato de esse número ser negativo, a partir da origem a gente vai andar agora para a esquerda. Quantas casas? 2. Então, olha só, do 0 eu ando 1 a 2, beleza, já parei aqui. E é uma casa para y. Então, como aqui nós temos o valor de 1 positivo para y, a partir desse ponto menos 2, eu subo uma casa. Sendo assim, então, esse ponto, reparem, ele vai estar bem aqui localizado, tá? Ok, agora eu tenho que analisar o segundo ponto da segunda equação também. Então, nós temos como pontos 2 e 3. Opa, é 2 para x, sendo assim, então, a partir do 0 a gente anda 2 casas para a direita. 1, 2. Fica aqui parado por enquanto. Agora vamos analisar o valor do y. O y é 3 positivo. Sendo 3 positivo, a gente sobe 3 casas. Então, daqui, ó, 1, 2, subiu 3, paramos aqui nesse ponto. Como você já achou os dois pontos dessa segunda equação, você com a régua também liga os dois pontos, fazendo agora o gráfico da segunda equação. Então, pessoal, toda essa ideia você vai fazer para todos e quaisquer sistemas que você queira achar a solução gráfica, tá bom? Então, repare que por isso eu coloquei esses quadradinhos com valores em cada uma delas. Agora, como é que você faz para analisar, de repente, o gráfico da equação? Simples. Se esses dois gráficos, essas duas retas, elas se encontram em um ponto qualquer, automaticamente, então, esse ponto de encontro das duas é a solução do sistema. Isso quer dizer o quê? Que aqui nesse primeiro gráfico, as duas retas se encontraram aqui nesse ponto, onde esse ponto é o 2 e o 3. Sendo assim, 2 e 3 é a solução desse sistema aqui, tá bom? Quando duas retas quaisquer, elas não se encontram em nenhum ponto, isso quer dizer que essas retas são paralelas. Sendo então essas retas paralelas,
o que acontece? A solução é igual a vazio, ou seja, nós não temos valor numérico para a solução, até porque não existe solução nesse caso. Por quê, pessoal? Porque, graficamente, um sistema de equações só terá solução se, por algum acaso, as retas se encontrarem em algum ponto, tá bom? Nesse segundo exemplo aqui, como elas não se encontram em nenhum ponto, não tem solução. Não tendo solução, ela é chamada de sistema impossível. Impossível de ser resolvido, tá bom? No terceiro exemplo aqui embaixo, reparem, nós temos uma reta em cima da outra. Quando uma reta está em cima da outra, elas são chamadas de retas coincidentes. E, como por uma reta passam infinitos pontos, até porque toda reta é infinita, tá? E nós temos aqui também duas retas, uma em cima da outra, então aqui nós temos infinitas soluções também. Então aqui, olha lá, retas coincidentes, a solução é infinita, ou seja, nós temos infinitos pares ordenados que satisfazem essa equação aqui. Esse sistema de equação, na verdade, tá bom? E aí o sistema é chamado de possível e indeterminado. Esse nome determinado é justamente por esse motivo, que a gente não tem como determinar apenas uma solução, até porque são várias. Tá bom, gente? Então, nesta nossa aula nós vimos como resolver e como determinar a solução gráfica de um sistema de equações, onde nós temos três possibilidades. Se as retas se encontram em apenas um ponto, esse único ponto é a solução do sistema. Se as retas não se encontram em nenhum ponto, então esse sistema ele é chamado de sistema impossível, até porque ele não vai ter solução. Ou então, se ao fazer o gráfico você encontra uma reta em cima da outra, tá? Essa reta, esse sistema, aliás, ele possui infinitas soluções. Isso quer dizer que a gente não consegue determinar apenas uma solução, tá bom? Então, sendo assim, muito obrigado e tchau.